Jó 7,19. Livro de Jó 7,19. Até quando não apartarás de mim, nem me alargarás? Jó 7,19. Até quando não apartarás de mim, nem me alargarás? Até quando engula minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. O verso Jó 7, o verso 21. E por que não perdoas a minha transgressão? E não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Ele estava desejando a morte. Veja, irmãos, Jó se mostra que era um homem comum. Em meio à sua luta, imaginava que algum pecado levaria àquela situação. Em muitas das suas lamúrias, Jó expressa sua revolta, sua dor e a possibilidade de ser punido por algum pecado. Mas chegando ao final da sua aprovação, Jó cirurgicamente faz a leitura correta de toda a sua tragédia. Antes da gente ler, irmãos, isso aqui é o ouro. Isso aqui é o ouro da fé. Você fazer uma leitura cirúrgica do seu problema, seja derrota, seja vitória. Porque existem pessoas que fazem a leitura errada da vitória. Eles não entenderam por que veio a vitória. Então, queridos, veja, o Jó estava passando por batalha espiritual. Porque foi o diabo que tocou nele e tirou tudo. Então era uma batalha espiritual. Por permissão de Deus, o diabo, ele veio sobre Jó. Veja, amados, se nós não fizermos a leitura correta do problema, o problema vem, ou vem da mesma forma, ou vem com outra roupagem. A raiz do problema é o quê? A raiz do problema é uma mentalidade errada. Ele vem com uma roupa nova, ou ele vem com a mesma roupa. Mas a raiz é o quê? É uma mentalidade errada. Se nós não permitirmos ser confrontados pela palavra nas nossas lutas, nós corremos o perigo de ficar de batalha em batalha, achando que Deus nunca para de nos provar. Jó 42, verso 9. Jó 42, verso 1, perdão. Jó 42, verso 1. Jó 42, verso 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: Bem sei em que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Olha ele fazendo uma autocrítica da sua fé. Por isso relatei o que não entendia. Coisas para mim eram inescrutáveis, eu não tinha resposta, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei. Ele perguntou o porquê, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Ele parou para ouvir. Agora te veio os meus olhos. Ele não teve um pré-conceito. Problema nosso que nós temos nossos pré-conceitos. Eu estou passando por isso, é por causa disso. Eu estou passando por isso, é por causa daquilo. E pronto. Que a gente ouviu, mas Jó falou assim: eu quero te ouvir. Eu vou te perguntar. E qual é a forma que nós temos de perguntar? Através da palavra. Através da palavra, às vezes nós ficamos com medo de perguntar, achando que nós estamos ofendendo a Deus, que nós não estamos aceitando a sua vontade, mas Deus não gosta de pessoas passivas. Gideão, ele perguntou: Senhor, se tu és conosco, por que estamos passando tudo isso? Ele teve coragem. E nós não podemos aceitar passivamente coisas que abalam a nossa fé. E Jó, no verso 5, em outras traduções, diz: Antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Alguns estudiosos dizem que provavelmente Jó teve câncer, ou algo semelhante. Mas veja o que a Bíblia diz após a sua cura. Jó 42, verso 16. Jó 42, verso 16. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Irmãos, o que nos subtrai as coisas? Uma mentalidade errada pode fazer perder filhos. Mentalidade errada pode você perder a sua saúde. Uma mentalidade certa, ela pode multiplicar os seus anos de vida sobre a terra. Então, geralmente uma pessoa que teve um câncer ou algo semelhante, ele fica sequelado pelo medo da doença voltar. Mas este homem falar, olha, eu conhecia Deus de ouvir falar. E quem está falando aqui não é um crente relapso, não. É um crente da madrugada. É o crente da oração, é o crente do altar. É o crente dos sacrifícios. Quem está falando aqui não é um cara desviado, não. É um cara espiritual. E ele fez uma autocrítica da sua fé e falou assim, eu não te conhecia. Esse cara que você olhava para ele e falava assim, ele é super espiritual. Ele fala, eu não te conhecia. Porque a fé, independente se é antes da lei, ou dentro da lei, ou depois da lei, ela tem que levar ao descanso da alma. Não existe fé com insegurança. Então, a luta de Jó, a derrota de Jó, provocou uma mudança de mentalidade. Ele não temeu o retorno da doença. E uma das coisas que a luta faz são as sequelas do medo. Veja, o problema de Jó não veio por pecado ou ausência de integridade, mas por insegurança. Jó 3:26. Jó 3:26. Jó 3:26 diz assim, Jó 3:24, o verso 24. Jó 3:24. Porque antes o meu pão vem comer o quê? Jó 3:24. 24. Porque antes do meu pão vem com o meu o quê? O que está escrito aí? O meu? Então ele comia o pão e... Ele comia o pão e ele suspirava. Por quê? Porque ele não descansava na sua alma. O meu pão veio com o meu suspiro. Os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu temia, o que aconteceu? Me sobreveio. E o que eu receava, me aconteceu. Agora vamos ler o 26. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas sobre mim Jó não tinha paz. Orar demais não dá paz. Jejuar demais não dá paz. Buscar de madrugada não dá paz. Se você não tem a mentalidade certa, se você não usa os instrumentos espirituais de forma correta, porque igual, cada vez você tem que fazer mais, você tem que fazer mais, você tem que sacrificar mais, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que fazer mais campanha, você tem que fazer, porque você está colocando a sua confiança naquilo que você faz, não naquilo que Deus é. Então Jó, ele precisava de uma cura emocional. Ele tinha quase que uma psicose de perca. Os meninos chegavam da balada e ele sacrificava por cada um. Quem sabe Deus não os mate. Deus matou ou não matou? Matou. Quem sabe Deus nos mate. Nunca tive quieto. Comi o meu pão com suspiro. A insegurança, diga comigo, a insegurança traz castigo, não de Deus, mas da parte do diabo. Porque quem tocou em Jó não foi Deus, foi o diabo.
por permissão de Deus. Jó 42, verso 3, diz assim: olha, irmãos, a importância de você fazer uma autocrítica da sua fé. Jó 42, 3. Por isso relatei o que não entendia. Eu tirava conclusões erradas. Coisas que para mim eram inescrutáveis. Eu achava que não tinha resposta. E não entendia. 4. Escuta-me. Ele quer falar. Pois eu falarei, te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele está aqui pronto para ouvir. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem, né? Outra tradução, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos me veem. Então, me ensinas. Está disposto a ouvir, presta atenção. Desconfigurar a sua fé no que foi preciso para viver o melhor de Deus. Será que nós estamos dispostos a desconfigurar nossa fé no que for preciso para nós vivermos o melhor de Deus? Ou será que é isso que Deus quer para nós? Esse evangelho de medo, esse evangelho de segurança. Quem é o próximo da fila? Quantas vezes eu dobrei o meu joelho dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, meia-noite na igreja. Eu estou falando da minha experiência, não sei a sua. Estou falando da minha. Dobrar meu joelho, sabe o que eu falava lá no meu íntimo? O que me espera o ano que vem? Ou seja, quem vai morrer na minha família? Qual a doença que vai vir? O evangelho quer dizer o que mesmo? O evangelho quer dizer o que mesmo? As novas. Mas nós estamos cheios de novas. Nós estamos na expectativa de mais novas, de um problema novo. E a nossa alma suspira e não consegue entrar num estado de descanso. E será que você está pronto para desconfigurar alguma coisa na sua fé para viver o melhor de Deus? Ou você já preconcebeu a leitura dos fatos como todo mundo faz? Deus sabe todas as coisas. Se Deus quis assim, veja, Jó quis ouvir. Queremos a vitória, mas não queremos desconfigurar preconceitos que formamos ou que aprendemos erradamente. Jó perguntou. E só vamos encontrar resposta na palavra através da obra de Cristo. Presta atenção. Nós só vamos encontrar respostas na palavra através da obra de Cristo. Não tenha medo de indagar. Não aceite passivamente derrotas. O que você não pode mudar, você pode aprender para não passar novamente. O que você não pode mudar, você pode aprender para não passar novamente. Veja, Jó morreu velho e farto de dias. Você pode até não reverter alguma coisa que aconteceu, mas pode se prevenir de não acontecer novamente. Isaías 32, 17. Isaías 32, verso 17. Isaías 32, verso 17. Vamos ler? Isaías 32, verso 17. Vamos ler? E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso, segurança para sempre. Irmãos, como seres limitados terão seguranças para sempre? Como ter segurança que a doença não vai voltar? Como ter segurança que a quebra financeira não vai voltar? Como ter segurança que a notícia ruim não vai se repetir? Mas Deus está falando da possibilidade de ter segurança para sempre. Porque o efeito da justiça de Cristo será a paz, não o efeito da nossa justiça, não o efeito das nossas madrugadas, não o efeito da nossa oração, não o efeito do nosso jejum, nem o efeito da nossa obediência, porque o que está em pauta aqui é a justiça de Cristo. Porque Isaías era um profeta messiânico que apontava para a cruz. A operação da justiça garante repouso, segurança. Não existe fé
sem segurança no amanhã. A segurança não tem nada a ver com o que fazemos, ainda que fazemos, mas com o que Cristo fez. Muitas das nossas lutas são castigos vindos de Satanás, por não sermos hábeis com a nossa fé. Disse Jesus, ó geração incrédula, até quando fazeis sofrer? Quando que ele falou isso aqui, irmãos? Quando que ele falou? Quando os discípulos não puderam expulsar o demônio do jovem lunático. Ele está falando assim, ó geração incrédula, ele está falando para os judeus. Mas ele estava aqui confrontando a fé dos discípulos, porque ele já tinha outorgado o poder para ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, curar os enfermos e ressuscitar. Então ele fala, até quando vocês vão fazer sofrer? A nossa incredulidade faz o coração de Deus sofrer. Porque nós estamos sofrendo por algo, por não investir na nossa fé. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa, e está acontecendo uma coisa bem diferente na geração das crianças agora. As crianças agora, elas têm um chip a mais na cabeça do que a gente. Elas têm um chip a mais. O que você demora tempo a pegar, elas pegam assim. Porque isso é um propósito de Deus. A Bíblia fala que a ciência se multiplicará. Eles são fruto da nova ciência para o propósito. Então, às vezes eu brinco aqui, baixa lá o aplicativo, se você não conseguir, pergunta para o seu menino de 3 anos. Entrei dentro do meu carro, tinha um negócio lá no meu carro, tem quase 3 anos que eu tenho meu carro, aí eu fui lá, acho que é CarPlay que chama, que você liga o celular na televisão lá, no áudio, no vídeo do carro, e aí aparece um mapa, aparecem informações, aparece um negócio, eu falei assim, meu Deus, o que é que esse carro tanto tempo? E aí eu levei no cara lá, porque estava dando um problema, o cara configurou para mim, aí o Enzo estava atrás de mim, aí virou para a tela assim, Google, responde aí. Pode falar, Google vai responder. Você vai... Aquele menino me mata de raiva. Ele sai do carro atrás, ele descobriu que tem um botão atrás do carro que abaixa os 4 vidros, e quando ele faz isso eu fico com a raiva. Mas eu fico quietinho, porque é inteligência. Então, eu não estou brincando. Essa geração, eles têm um chip a mais. Eles pegam, eles são um propósito de Deus para um tempo de tecnologia avançada. Então, queridos, nós precisamos entender o propósito de todas as coisas e da nossa... Por que eu estou falando isso? Por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque a nossa geração, ela não é burra. Toda a nossa geração, ela tem acesso à tecnologia. As pessoas da terceira idade hoje têm acesso a notebook, têm acesso à internet, têm aulas de tecnologia. Então não existe, irmãos, qual que é o problema da igreja? Ela não investe na sua fé. Nós temos preguiça de ler. Queremos chegar no culto, receber a imposição de mão, sair curado e acabou. E não é isso. Não é isso. Deus, Ele quer que você saiba se proteger de problemas desnecessários que não tem necessidade de acontecer na sua vida. E como é que você vai blindar? Por uma nova mentalidade. Por você saber quem é Deus, quem é Cristo em Deus, quem é a obra da cruz, porque a doutrina ela está no novo, a história ela está no velho. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Vamos ler? No amor. Antes, o perfeito amor lança fora todo temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Veja, irmãos, presta atenção. No livro de Jó, não há pecados em Jó, mas existem princípios bíblicos de interpretação que você interpreta um livro pelo próprio livro, você interpreta um livro por todos os outros livros, que você interprete um texto pelo contexto. Você pegando o contexto de Jó, você vê que o problema de Jó era o medo. E aqui o Novo Testamento, que está alinhado com o Velho, fala que o medo traz o quê?
Castigo. Jó estava sendo castigado por causa de quê? Por causa do seu medo. O seu medo, o diabo via na vida de Jó o que ele não via. O que que o diabo via? Viste teu servo Jó? Tu cercaste ele, toda a sua casa, com muros de sebe. Mas Jó não via que os seus filhos bêbados tinham proteção. Jó não via que os seus filhos, que gostavam da coisa errada, estavam sob uma proteção espiritual. Tinha uma proteção espiritual em volta da fazenda, mas a ansiedade de Jó não fazia ele enxergar. E Jó, ele é contemporâneo de Abraão e ele é antes da lei, não era lei naquela época. Então presta atenção. Deus permitiu o diabo tocar em Jó porque Deus faz o que ele quer. Mentira, Deus não pode fazer. Porque Deus não pode quebrar os princípios que ele estabeleceu. Mesmo que não esteja lá claramente, subjetivamente, pela palavra dele, eu temia, o que eu temia me aconteceu, e depois ele faz uma reflexão, antes eu te conhecia de ouvir falar, onde estava a brecha na vida de Jó? Não era na integridade, nem na idoneidade, mas era onde? No seu medo. E não existe fé que anda junto com medo. Claro que todos nós temos medo. Mas o medo ele não pode tomar conta. O medo tem que ser esporádico. Porque o medo vai impedir a proteção e o castigo ele vai vir. Porque ele fala que quem não teme não é perfeito em amor. Se você ler o contexto, olha o que está dizendo 19. 1 João 4,19. 1 João 4,19, para você entender que amor é esse. 1 João 4,19. Vamos ler? Nós, porque Ele... Então, irmãos, Deus não lida conosco pautado no nosso amor. Hoje na graça, Deus lida conosco pautado no seu amor. Então, Deus é fiel ainda que sejamos, porque Ele não pode negar a si mesmo, não pode negar a obra que Ele fez através de Jesus. Só que Jó achou que Deus lidava com ele, Jó era antes da lei, que Deus lidava com ele no amor dele, na perfeição dele. Então, para o diabo tocar em Jó, porque Deus não ia deixar o demônio tocar em Jó, se não houvesse uma brecha, porque Deus não pode quebrar os seus princípios. Deus entrou aqui através de Jesus como homem, porque aqui na terra só pode entrar homem, aqui não pode entrar Deus e fazer o que quer. Jesus entrou no inferno como pecador sem pecar, porque no inferno só entra pecador. Mas ele não pecou, mas ele recebeu a sentença do pecado. Porque Deus, ele anda sob princípios. Então, na mente de Jó, havia quase que uma psicose de perder os seus filhos, perder a sua saúde e perder os seus bens. E muitas das nossas lutas são fruto da aniquilação da graça pela misericórdia, pela meritocracia. Muitas das nossas lutas, diga comigo, muitas das nossas lutas são frutos da aniquilação da graça pela meritocracia. É isso que tem matado o evangelho na vida de muito crente. A meritocracia. Não existe. Graça quer dizer o que mesmo? Que eu esqueci. Mas nós somos salvos pela graça, mas somos abençoados pelo mérito. Essa é a nossa mente. E não existe graça para salvar e é uma outra graça para favorecer. A graça, ela é a manifestação do favor de Deus. Então, queridos, Jó tinha meritocracia. Deixa eu segurar aqui no meu joelho. Eu venci porque eu paguei o preço. Eu perdi porque Deus quis me punir. E muitas das nossas lutas é porque conhecemos Deus de ouvir falar. Foi assim que Deus quis. Veja, Jó atribuiu toda a sua espiritualidade que o tinha a nada. Porque pouco ouvia de Deus. 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Primeiro livro de Timóteo 4,13.
1 Timóteo, primeiro. É o primeiro, você colocou o segundo. 1 Timóteo 4,13. 4,13. Olha o que está escrito. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Persiste em quê? Por que ele está mandando persistir? Porque não é fácil ler. Porque o que é a leitura bíblica? É a descontaminação da mente. É mais fácil orar, porque na oração a gente se vitima. A oração acaba sendo uma terapia, porque a gente se coloca no lugar da vítima. E Deus, irmão, por mais que Ele se compadeça da nossa dor, Ele não se move pela nossa dor. O justo verá pela sua. Deus não se move. Deus não se impressiona, ainda que Ele se condoa. O trono de Deus se move. Pastor, às vezes a gente sem fé, Deus opera. Opera. Menino lunático foi liberto, não pela fé do Pai, mas pela misericórdia. Mas a misericórdia é esporádica, porque o mundo de Deus se move pela... Ele faz pela fé. Então, persista em ler. O mais difícil de ser crente é isso aí. Mais difícil, porque é isso aí que te descontamina. É aí, Deus me dá sabedoria. Não vai te dar sabedoria. Porque a sabedoria ela vem pela leitura. Você pede sabedoria e vai ler, aí Ele te dá sabedoria. Então, a sabedoria ela vem à medida, não é muito, nós pregamos aqui domingo, um pouquinho de fermento em 3 medidas de massa, fermenta toda a massa. Então um pouquinho de palavra, um pouquinho da palavra do reino, no meio de uma mentalidade